E a gente vai conhecer agora o Quicksort, né? Tem esse nome pela sua eficácia e também pelo seu desempenho, né? Desempenho na prática, né? No caso médio, como nós veremos. Então, o Quicksort foi proposto na década de 60. Então, até hoje, o algoritmo mais adotado, o algoritmo de ordenação. Ele é o mais rápido, né, que se conhece até então, né? E por isso, provavelmente, o mais implementado, mais utilizado pelas bibliotecas, frameworks que envolvem a ordenação. Tá? Então, a ideia básica é semelhante ao merge sort, então esse dividir para conquistar, dividir o problema em dois, né? E esses problemas menores são mais rápidos, fáceis de implementar, e os resultados são combinados para produzir uma solução ordenada final. Tá joia? Agora, o que é que tem de diferente? Como ele faz essas quebras? É o que nós vamos ver agora. Tá? Então, o Quicksort, ele precisa, né, também quebrar o vetor, ou cada subvetor, a cada chamada recursiva dele, ele quebra em dois. Né? E para essa quebra, esse é o ponto-chave do Quicksort, nós veremos depois que, dependendo da escolha dessa semente para a quebra, que nós chamamos de pivô, ele pode ir do pior para o melhor caso e vice-versa. Né? Então, esse é o ponto sensível, digamos assim, desse algoritmo. Agora, como é que ele faz? Escolhe-se um dos valores do vetor de forma arbitrária. Como assim arbitrária? Você pode definir como você queira escolher. Vou escolher sempre o elemento central. Pronto, igual ao merge sort. Beleza, escolha. Né? Posso escolher sempre o primeiro elemento? Pode. Né? Afinal de contas, está em uma ordem aleatória, é um vetor não ordenado. Primeiro elemento pode ser uma boa escolha arbitrária. Ou o último elemento. Né? No nosso caso aqui, nós, da maneira como eu implementei, nós escolhemos o último elemento. Tá? Sempre do vetor. Mas veremos que não é sempre, não tem garantia de ser a melhor estratégia, né? De ser a melhor execução. Pode inclusive ser o pior caso, dependendo de como o vetor esteja ordenado, né? Mas existem estratégias simples para escolher um bom pivô, que nós veremos daqui a pouco, tá? Que evita sempre o pior caso. Então, uma vez escolhido um dos elementos do vetor, nós precisamos usá-lo como referência para quebrar esse vetor em duas partes. Uma parte, que é o conjunto dos demais elementos menores que aquele, né, pivô. Né? Outro, que é o próprio pivô, o elemento central. E os elementos que são maiores que aquele pivô, né, estarão à direita do pivô. Tá joia? Então, a partir do valor do elemento que escolhemos arbitrariamente, nós criamos dois conjuntos a partir de então. Né? Os elementos menores que ele e os elementos maiores que ele. Tá? Então, como é esse algoritmo? Primeiro, escolho o pivô. Depois, eu preciso percorrer o vetor a partir da esquerda, né, para fazer essa divisão, né, desses dois conjuntos, digamos assim, de elementos. Os menores que ele e os maiores que ele. Tá? Então, continuar esse processo, continuar recursivamente. Então, a partir dos vetores menores que aquele pivô, recursivamente a gente chama o Quicksort e vai criar um outro pivô para aquele subconjunto. Continuar recursivamente a mesma coisa para a direita. Tá? Em Python, nós temos uma facilidade muito grande na hora de implementar o Quicksort. Por conta dos recursos, das facilidades que Python nos apresenta para manipulação de vetores. Então, com essa expressão, simplesmente aqui, por exemplo, dessa primeira linha, esquerda recebe entre colchete essa expressão aqui. Quer dizer que esquerda vai receber todos os elementos do vetor se o elemento for menor do que um certo valor, que eu chamei de pivô. Então, note que essa expressão já faz com que todos os elementos do vetor, isso aqui já irá percorrer o vetor, todos os elementos menores que o pivô estarão guardados nessa variável, nesse subvetor chamado esquerda. Todos os elementos iguais ao pivô nessa variável chamada central,
todos os elementos maiores que o pivô na variável chamada direita, tá? Ou no subvetor chamado direita. Então, facilita bastante, né? Olha só o funcionamento. Nós temos o pivô. O 6 é maior, então fica onde está. O 1 é menor, então o 1 deve ir para o lugar do 6. O I vai apontar para um elemento. Olha, são os elementos menores que o pivô. O 5 é maior, fica onde está. O 3 é menor, então o I precisa ser incrementado. E eu coloco o 3 no lugar daquela posição. Então, nós, assim, posicionando o nosso pivô, nós já temos quem está à esquerda é menor que ele, quem está à direita é maior. E seguimos recursivamente. Enumeramos, elegemos um novo vetor, continuamos recursivamente. Continuando, já temos metade ordenado. Vamos para a outra metade. Nós escolhemos o pivô e acabamos de ordenar e temos todo o conjunto ordenado. Perceba que realmente ele é ágil. Tá? O Quicksort, se nós escolhermos bons pivôs, ele funciona muito bem. Então, nós podemos, como eu disse, escolher pivô de forma arbitrária. Tá? Uma possibilidade, que não foi a que nós implementamos, como já vamos executar, e só para ilustrar outras estratégias para a escolha do pivô, nós poderíamos escolher o primeiro elemento ou o elemento central, como foi o caso aqui. Né? O índice do tamanho dividido por 2. Pronto. Então, ou o tamanho menos 1, que é como está implementado no nosso código, que apresentarei daqui a pouco. Então, não importa. Né? Quer dizer, a escolha do pivô importa, como nós veremos daqui a pouco na análise da complexidade desse algoritmo. Mas, eu digo assim, é indiferente para o restante dos passos, no sentido de que, dado um pivô, isso vai influenciar o restante do comportamento, que é padronizado, claro, sempre em função do pivô. Então, eu vou criar 3 subvetores, um chamado esquerda, né? Serão todos os elementos desse vetor, né, que sejam menores que o pivô, o do meio, que são os elementos iguais ao pivô, e o da direita, que são os elementos maiores que o pivô, e aí nós precisamos concatenar, né, esses vetores ordenados. Então, como eu vou ordenar o vetor da esquerda, esse subvetor, com o quicksort recursivamente. Note que aqui é uma chamada recursiva. Aí nós vamos concatenar com os elementos do meio. Opa, quer dizer que os elementos do meio eu não chamo recursivamente quicksort? Não, porque eles já estão ordenados. Eles são iguais ao pivô. Então, eles estão ordenados. Né? São elementos de valor igual, mesmo que tenha mais de um. Então, já estão em ordem. Por fim, eu concateno com a chamada recursiva do quicksort para os elementos da direita. Então, depois, como retorno do quicksort, já estarão ordenados. Né? Então, recursivamente, que é executado recursivamente, né? Para todo vetor, né, que tenha um tamanho, né, maior que 1. Tá joia? Então, qual o pior caso? Vamos refletir um pouco. Qual o pior caso desse quicksort? Lembrando que, como eu comentei, o que há de sensível, de mais sensível nesse algoritmo é a escolha do pivô. Então, dependendo da minha sorte ou má sorte, eu posso escolher pivôs sempre piores. E isso vai caracterizar o pior caso do algoritmo. Então, qual o pior caso? Qual a pior estratégia, a pior coincidência que poderia acontecer para a escolha do meu pivô? Né? Então, a pior estratégia para a escolha de um pivô poderia ser a gente escolher sempre o menor número de todos ou sempre o maior de todos. Quer dizer, fazer com que a minha quebra seja sempre injusta, sempre um dos lados vai estar totalmente preenchido e o outro vazio. Ou sempre a direita vazia, ou sempre a esquerda vazia. Então esse é o pior caso. Né? Sempre um dos dois vazios, melhor dizendo. Então, quando nós dizemos que escolhemos um pivô que ou é o menor ou o maior elemento da sublista, uma das sublistas ficarão vazias. Então nós não quebramos a complexidade. Não vamos conseguir o n log n. Porque cada vez que passaremos a ordenação, vai ser vezes n, e não n dividido por 2. Então, ao invés de n log n, nós teremos uma complexidade de n vezes n.
então vai ser n ao quadrado. Tá joia? Então, a ordem complexidade vai ser n ao quadrado no pior caso. E o melhor caso é quando nós sempre quebramos próximo à metade, né? Tipo um elemento central. Então, aí conseguimos o n log n. Então, professor, no pior caso é n ao quadrado. No melhor caso é n log n. Por que o quicksort pode se dar melhor, então, do que o normalmente se dá melhor do que o merge sort, que no pior caso já é n log n? Porque o n log n do melhor caso do quicksort é muito mais leve do que o n log n. As constantes que multiplicam são menores no quicksort do que no merge sort. E é relativamente simples nós escolhermos uma estratégia, ou implementarmos uma estratégia para escolher bons pivôs e assim evitar, né, o pior caso. Né? Então, esse pior caso realmente é muito ruim, mas ele é passível de ser evitado. Né? Por exemplo, escolher 3 elementos aleatórios do vetor, ou seja, quaisquer os elementos. Vou pegar o primeiro, o central e o último. E aí eu escolho, dentre eles, né, a mediana. Dentre eles eu escolho aquele que está no meio. Entende? Então o primeiro elemento era 10. O último era 2. E o do meio, que eu peguei, sei lá, era 7. Então entre 10, 2 e 7, eu vou escolher o número 7. Né? E quando nós pensamos na análise da complexidade do quicksort, foi feita uma análise do caso médio dele. Então, o caso médio do quicksort, né, ele tem uma constante 1,3 ou 1,4 n log n menos 0,8 n. Então, esse caso médio, ele possui constantes menores do que a constante existente no merge sort. Tá joia? Então, seria um cálculo mais preciso, né, mais minucioso da complexidade do algoritmo, que vocês vão ver na disciplina de projeto e análise de algoritmos. Tá joia? Então, em linhas gerais, o caso médio do quicksort ele é mais vantajoso do que o caso médio do merge sort. Por isso, ele é considerado um algoritmo mais eficiente. Então, a vantagem é que ele é extremamente eficiente para ordenar arquivos de dados grandes, né? Necessita de apenas uma pilha como memória auxiliar, né? uma pilha pequena, então não consome tanta memória quanto o merge sort, daí também a lentidão do merge sort. Né? Ele requer cerca de n log n comparações em média, então o caso médio dele. Né? E a desvantagem é o seu pior caso, apesar dele ser passível de ser evitado, né, esse pior caso, de forma simples, como nós vimos, na escolha do pivô. E ele é um algoritmo inerentemente recursivo, e a implementação dele de forma iterativa é complexa. É possível, mas é complexa. E um pequeno engano pode levar a efeitos colaterais inesperados. Né? E o método não é necessariamente estável. Então, a ordem, em caso de elementos iguais ao pivô, né, pode acontecer de mudar a ordem entre eles, né, já que os elementos são iguais.